Olá, amigos do YouTube, prazer poder estar aqui com vocês, a gente conversando mais um pouquinho aqui, outra vez. Faz tempo que eu não coloco vídeo aqui no canal, faz um tempão. Tava colocando alguns vídeos aí, mas sem estar aparecendo, porque por questão de tempo mesmo, horário, edição de vídeo, não dá pra gente fazer vídeos muito legais, não tem um local muito apropriado, bacana pra gente poder estar conversando, mas enfim, a gente precisa gravar, né? A gente precisa estar conversando, não pode ficar muito tempo sem se ver, sem se falar. Hoje eu quero estar conversando com vocês, vamos estar abordando um assunto sobre o cantor Gessé Aguiar, esse jovem aí, promissor da música gospel. Promissor não, né? Que ele já é uma realidade, o nosso querido Gessé Aguiar. Falo querido porque eu aprendi a gostar do Gessé Aguiar, embora já tenha sido uma pessoa muito crítica com relação a ele, algo do qual me arrependo, e vou estar falando aqui com vocês sobre isso. Vamos estar conversando sobre isso. O nosso cantor Gessé Aguiar, esse jovem aí que vem se destacando no meio, se destacou, né? Começou no meio gospel, no meio evangélico, e vem deslanchando aí Brasil afora. Todo mundo conhece Gessé Aguiar, todo mundo sabe cantar pelo menos uma das suas músicas. Ele que é um ótimo compositor e também um grande, excelente cantor. O que eu vim conversar sobre ele, vou tentar conversar com vocês com relação ao que vem acontecendo com o Gessé Aguiar, sempre pautada à luz da Bíblia, né? Vamos tentar pautar aí com uma certa coerência à luz da palavra. Eu utilizo a Bíblia, é óbvio, até porque eu falo para um grupo de pessoas que acreditam em Deus, muitos são cristãos, pessoas que têm a vida pautada na Bíblia mesmo, como regra de vida, como estudo. Não sei, eu não sei como você usa a Bíblia, mas eu também gosto muito de estar usando o dia a dia, assim, a nossa conversa sempre pautada na palavra, principalmente nesses últimos dias, na palavra que está escrita ali na Bíblia, né? Porque eu creio que é, Cristo, né, o Messias, ele é a palavra, e a Bíblia é um livro no qual aponta a palavra, que é o nosso Messias e o nosso Criador, o Altíssimo, né, o nosso Pai. Enfim, então, como eu falo para esse grupo, eu tento sempre estar pautando os nossos assuntos assim na Bíblia e nesse contexto aí. E o que eu gostaria de poder falar com relação ao que tem acontecido com o cantor Gessé Aguiar também tem um pouco a ver comigo, né? Tem um pouco assim um pouco do meu testemunho. E eu tenho visto, já falei aqui, né? Comecei falando que eu já fui muito crítica com relação a esse jovem, e é algo do qual eu me arrependo, porque eu tenho visto um bombardeio contra a vida desse jovem. Tenho visto assim que uma falta de sabedoria muito grande das pessoas, principalmente dos chamados cristãos. Eu tenho visto que o pessoal tem perdido assim um pouco a medida, né? Tem uma boa parte tem pesado a mão sobre esse jovem, esse garoto, né? Esse garoto, porque ele mal saiu da adolescência, ele mal entrou na vida do jovem adulto, e ele tem sido extremamente bombardeado. Eu mesma já bombardeei ele, tá? Sim, sim. Principalmente com relação àquele assunto dele dizer que dorme com amigos, e ele foi muito criticado com relação àquilo. Eu bombardeei, mas no sentido de que é, ele tem que ter mais cuidado com a vida pessoal dele, uma vez que ele não quer ter crítica, então que ele não se exponha, né? Foi isso que eu falei com relação a essa pauta da vida dele que veio à tona, que as pessoas começaram a criticar. Ah, porque dorme com um amigo. Ah, porque deve ser isso ou aquilo outro. Eu, sinceramente, desde o início, eu sempre tive muito cuidado, assim, com relação meu Deus, de se guiar, porque canta muito, porque é ungido, porque é do Senhor, porque no meio gospel, no meio evangélico gospel atual, as pessoas, elas têm uma tendência, não sei se é a ausência de Deus, não sei se é uma carência que essas pessoas têm,
Eu não sei o que acontece no meio gospel atual, nesse meio que era crente, cristão, evangélico, agora virou gospel, uma salada de fruta tremendas. Eu não sei o que acontece, que eles têm uma tendência a idolatrar muito rápido as pessoas. E por isso se decepcionam muito rápido. Então, com relação ao que eu ia falar sobre, eu olhei para mim para poder tentar entender um pouco o que está acontecendo com esse jovem, com esse rapaz, jovem garoto, é que, como eu já critiquei muito ele, não muito, mas eu já critiquei ele, eu precisei olhar um pouco para mim, para ver se aquilo que eu falava sobre ele fazia tanto sentido ou se tinha necessidade de eu fazer isso, de eu fazer essas críticas. Porque eu comecei a ver o bombardeio contra a vida dele, inclusive hoje as pessoas já dizem até, eu vi um vídeo inclusive, das pessoas até falando que ele é o próximo JA, que daqui a pouco sai do armário, que ele isso, que ele aquilo, que ele aquele outro. Gente, pelo amor de Deus, peraí, deixa eu me centrar aqui. Eu fiz críticas com relação a ele, né, principalmente pelo fato dele ter saído essa notícia aí que ele disse que achava normal dormir com os amigos e tal. Achei que ele estava com muito mimimi, muito dodóizinho, não querendo aceitar as críticas, uma vez que foi ele mesmo que se expôs. Tá, tudo bem, ok. Talvez eu tenha errado, tenha pesado um pouco na mão também. Tudo bem. Mas aí vieram outras situações sobre a vida do rapaz e que agora aquele mesmo povo que idolatrava está começando a pesar a mão sobre ele com julgamento. Pesando a mão com julgamento e condenação. Já julgam, eles mesmos já condenam. São os advogados, promotores e juízes sobre a vida das pessoas. Eu tive um sonho comigo e eu me vi nesse sonho seminua, onde eu estava somente com a parte íntima de baixo e a parte de cima eu tampava com uma toalha e estava diante dos meus pais. E o meu pai me repreendia por eu estar seminua da cintura para cima, né, estar nua da cintura para cima e me olhando no espelho. Eu me via no espelho. E aí me veio aquele clique, sabe? Eu passei a fazer uma análise sobre mim, que eu precisava olhar mais para mim, prestar mais atenção no meu telhado, antes de lançar qualquer coisa sobre o telhado alheio. E me veio esse jovem, me veio o Gessé Aguiar. E aí eu, de manhã, abro o celular, aí aparece uma notícia lá de que ele está sendo boicotado em alguns eventos gospel por causa das últimas coisas que têm acontecido com esse garoto. E é muita coisa, é muita gente falando, é muita gente bombardeando. E nós nos esquecemos, eu esqueci quando fiz a crítica contra ele, que ele é só um garoto. Ele é apenas um garoto. 20, 21 anos. Ah, mas ele é crente, tem que dar um exemplo. Gente, pelo amor de Deus. Eu com 20, 21 anos também era crente, também era cristã, também frequentava a igreja e também fazia bobagens. Quem nunca? Quem nunca errou? É uma fase muito complicada. Como eu falei, ele acabou de sair da adolescência. Ele está entrando na fase jovem agora, ainda vai entrar na fase jovem adulta mesmo. Depois dos 24, 25 anos é que começa a entrar na fase jovem adulta, ainda mais ele que é garoto, que segundo, né, a psicologia, os meninos demoram um pouquinho mais que as meninas para entrar na vida adulta. Falo no termo biológico, tá? Daqui a pouco eu vou ser bombardeada também. Ah, menino, menina. Hoje em dia também tem essa bobagem, né? Essa coisa da ideologia que você não pode mais chamar menino de menina, de menino, nem menina de menina mais. A gente vai passar a chamar as crianças agora de poste. A poste, o árvore, vai ter que ser assim. Então, enfim, ele tá numa fase muito complicada, gente. Eu acho que agora não é a hora da gente estar só apontando o dedo, só criticando, só jogando pedra. Não, só não. A gente não deve fazer isso, não é só. A gente não tem que fazer isso.
Nós temos que nos lembrar que esse menino, ele é um ser humano, ele tem coração, ele tem sentimentos, tem hormônios, tem dúvidas. Nós temos dúvidas sobre a nossa existência, sobre a nossa sexualidade. Nós temos dúvidas sobre o que fazer. E esse menino, ele cresceu, assim, foi um boom muito grande, muita responsabilidade. Os mesmos cristãos, e agora eu vou falar da hipocrisia que existe no meio evangélico. Os mesmos cristãos que deram a esse menino toda essa responsabilidade de servo do Senhor, de ungido, pregador, grande cantor, grande compositor, grande isso, grande aquilo. Ele tem a responsabilidade de estar salvando vidas através das suas músicas, blá, 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 blá. Esses mesmos agora querem detonar com a criança. Querem detonar com o garoto. Você pode até achar demais eu estar chamando ele de criança, mas vamos lá, né? Eu tô na casa dos 50. Então, pra mim, tem idade do meu primeiro filho, que se estivesse vivo, seria mais velho do que ele. Então ele tá numa fase muito confusa. Ele tá numa fase que ele precisa de abraços e não de empurrão. Ele precisa de um castelo para se refugiar e não de pedradas. Ele precisa de palavras. Vamos acobertar pecado? Mas espera aí, gente, vem cá. O que é acobertar pecado? O que tem demais na vida desse menino? Que uma palavra amiga, um abraço, um estender de mão. O que é? O que é acobertar pecados? A gente precisa saber definir isso, sabe por quê? Porque às vezes não, sempre, nós temos uma tendência a apontar pecado dos outros, a julgar os pecados dos outros, nós temos uma tendência a apedrejar as pessoas e destacar os erros, os tropeções que as pessoas têm na vida apenas para se sentir mais confortável com os nossos próprios pecados. Tipo, tá vendo aí? Olha lá, ó. É cantor, é pastor, é pregador, é missionária. Ah, aí pecou, olha lá. Olha lá, e olha lá o que ela fez. Olha ali o que ele fez. Às vezes, eu já falei isso muitas vezes. Ah, mas nós podemos julgar sim à luz da palavra. Nós podemos julgar. Nada. A gente não está julgando à luz da palavra nada, não. A gente só está tentando se sentir mais confortável. Só estamos tentando nos sentir mais assim. Peraí, então, né? O meu pecado é perto do dele, perto do dela, né? Não, fulano também peca, então eu tô tranquila aqui com o meu. Nós queremos apenas nos esconder dos nossos próprios pecados, julgando dos outros, reparando os dos outros, fazendo fofoquinha com os dos outros. Jessé Aguiar, no momento, para mim, é uma pessoa que vai entrar nas minhas orações constantemente, assim como o J.A., como a Priscila, que também, ó, toma ali pancada. De quem? Dos crentes, dos santos, dos salvos, dos evangélicos, daqueles que vão morar no céu, né? Pancada sempre mais do lado deles. Também já critiquei a Priscila. Não achei correto ela ter ido cantar numa igreja onde ela foi convidada, mas ela foi porque foi convidada. Ela não invadiu a igreja, ela esteve lá a convite de alguém. E o pai sabe o que faz. O pai, ele sabe o que ele permite. Se ele permitiu, tem algo que não é da nossa conta entre o pai e ela. É entre o pastor que fez o convite e ela. Não é da minha conta. A minha função não é estar julgando, a minha função é estar orando. A minha função não é estar desejando que a pessoa peque para se tornar um escândalo, para que o escândalo dela ofusque, o pecado dela ofusque o meu, para que o meu fique ali escondidinho enquanto o dela está em destaque. Não é isso. A minha função não é essa. A minha função é estar pedindo ao Pai pelo próximo o mesmo que eu peço por mim. Ah, mas tem gente que não tem salvação. O problema dela é com Deus. É o problema da pessoa com Deus. Não cabe a mim.
Eu não sei quem tem salvação e quem não tem salvação. Ah, mas pelas atitudes, pelas árvores você vê o fruto. Sim, eu sei. Mas existem árvores que dão muitos frutos bons por muito tempo. E chega um tempo que ela para de dar fruto. E às vezes ela é cortada. E mesmo quando cortada, permanece o tronco. E esse tronco recebendo água, recebendo cuidados, esse tronco ele pode vir a brotar novamente. E ao brotar novamente, esse tronco ele pode voltar a ser uma grande árvore e voltar a dar grandes frutos. Então, tem gente mais preocupada em usar a motosserra e usar o serrote para derrubar a árvore do que preocupada em colocar um pouquinho de água no tronco que ficou. Então vamos deixar esse menino em paz. Vamos deixar a Jessé Aguiar em paz. Deixa ele em paz. Deixa o JE em paz. Deixa a Priscila em paz. Vamos deixar eles em paz. Vamos orar por eles. Vamos entregar eles na mão do Pai todos os dias. Eles têm família. Eles são seres humanos. São garotos, né? É menina. Acabou de entrar na vida aí de adulta. Calma, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos deixar as coisas acontecer. Entrega na mão do Pai. Peça por eles, assim como você pediria pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Tá bom? Vamos tranquilizar o nosso coração. Não estamos em tempo de estar apedrejando ninguém, julgando ninguém, nem desejando que o outro se dê mal, apenas para a gente se sentir satisfeito, uma satisfação sarcástica, uma satisfação diabólica, sabe? Vamos parar com isso. Vamos deixar que eles vivam, porque tudo tem limite. E o Pai sabe até onde ele permite que as pessoas possam ir. O Pai sabe. Então,